Mar de Amor, resumo do capítulo 97. Catalina sai da sala do julgamento e provoca Luz, que tomada pela raiva lhe dá uma bofetada no rosto. Estrela aparta a briga. A vizinha de Hernan presta seu depoimento e diz que Victor Manuel saiu nervoso do apartamento de Hernan e disse coisas horríveis sobre ele. Marco pergunta se a vizinha entrou no apartamento depois que Victor Manuel o matou. A vizinha diz que não, do contrário teria um infarto. Marco a confronta como pode garantir algo que não viu. Ela explica que Victor Manuel lhe disse que Hernan merecia a morte. Victor Manuel se levanta e diz que a vizinha está o acusando com base em suas próprias suposições e reitera que nem ela e ninguém o viram matar Hernan. Catalina pede a Santos que mate Estrela Marinha. Santos a observa desconfiado. O juiz pede um recesso de meia hora para que retornem com o julgamento e Estrela pede a Marco uma permissão especial para que veja Victor Manuel antes que iniciem novamente o julgamento. Marco explica que é impossível, pois Mercedes já está com Victor Manuel. Estrela se mostra incomodada. Guilhermo pergunta como Mercedes conseguiu essa autorização. Marco diz que não sabe e reitera que essa permissão não é fácil de conseguir e enfatiza que Mercedes deve ser persistente. Estrela diz que está perdendo e reitera que Mercedes está se apoderando do amor de Victor Manuel e ele não se dá conta. Cacilda diz que Estrela está jogando Victor Manuel nos braços de Mercedes, se negando a visitá-lo. Mercedes diz a Victor Manuel que seu destino é envelhecer junto a ele. Victor Manuel diz que jamais permitiria que ela fizesse esse sacrifício. Mercedes diz que fará com que Victor Manuel a ame. Santos pede a Catalina que não o transforme em um assassino. Catalina diz a Santos que os escravos não protestam e ele deve fazer tudo que ela mandar. Luciana é convocada a depor. Seu advogado a confronta sobre quantos filhos tem. Luciana responde que nenhum e reitera que o único que tinha o assassino Victor Manuel atirou. Marco protesta e diz que Luciana não deve se referir a Victor Manuel como um assassino, pois não foi comprovada sua culpa. O advogado de Luciana pergunta a ela como ela descobriu sobre a morte de Hernan. Luciana conta que chegou em seu apartamento a fim de lhe fazer uma surpresa e o encontrou morto. Luciana diz que não é justo que Luz tenha trazido ao mundo uma fera sem entranhas que tenha tirado a vida de Hernan. Luz diz que Victor Manuel é um homem bom e decente e soube ganhar o amor de Estrela. O juiz ameaça expulsar Luz da sala se não se calar. O advogado questiona Luciana o que motivou Victor Manuel a eliminar Hernan. Luciana diz que Victor Manuel matou por inveja, ciúmes e por se sentir inferior a Hernan. O advogado pergunta a Luciana se ela tem certeza ou supõe que Victor Manuel odiava Hernan. Luciana diz que fala com certeza, pois Hernan lhe contava tudo e não tinha segredos com ele. Simona comunica a Frederica que Hernan foi morto e Luciana herdará uma grande quantia em dinheiro. Frederica gosta da ideia e resolve ir para a capital. O advogado pergunta a Luciana em que condições Estrela vivia com ela em Acapulco. Luciana explica que Estrela era uma paciente muito especial para Hernan e ele preferia tratá-la em Acapulco. Victor Manuel diz que Luciana está mentindo e reitera que Hernan sequestrou Estrela e Luciana foi sua cúmplice. Estrela diz a Cacilda que Luciana mente e pedirá a Marco que a coloque como testemunha de Victor Manuel para desmenti-la. O juiz dá direito a Marco para que interrogue Luciana. Marco choca todos ao optar por não interrogá-la. Em casa, Guilhermo diz que Marco agiu bem em não fazer perguntas a Luciana, pois era bem provável que ela passasse mal ao dar seu depoimento. Alguém bate na porta do apartamento de Hernan. Luciana se levanta para atender. Se trata de Frederica, que chegou de viagem. Frederica diz que sofreu muito com a morte de Hernan e se oferece para fazer companhia a Luciana. Luciana aceita e diz que foi Deus que a enviou. Mercedes diz à Luz que mesmo que Victor Manuel for condenado, se casará com ele no presídio. Nesse instante, Catalina aparece e diz que ela jamais vai se casar com Victor Manuel. Estrela conta a todos que Catalina possui um tumor na cabeça e tem pouco tempo de vida. Todos ficam surpresos e Oriana diz que seria um sossego em saber que Catalina os deixará em paz. Victor Manuel conta a Salvador que teve um dia intenso e teme que o juiz o condene, pois foi visivelmente favorável às testemunhas de Luciana. Estrela consegue uma permissão para visitar Victor Manuel e ele fica surpreso ao vê-la. Os dois acabam se beijando. Oriana visita Santos e diz que não o reconhece, pois está muito largado. Oriana propõe que os dois vão embora. Santos explica que não tem controle sobre o poder que Catalina exerce sobre ele. Oriana diz que em breve ele voltará a ser dono de sua própria vontade
pode, pois Catalina tem um tumor na cabeça e tem pouco tempo de vida. Luz é convocada a depor e diz diante de todos que tudo que foi dito em relação a Victor Manuel é mentira, pois ele não é um assassino. Marco pergunta se Victor Manuel tinha contato direto com Hernan. Luz diz que sim e reitera que foi recomendado a Victor Manuel como o melhor psiquiatra da cidade e ele levou Catalina para ser tratada por ele, pois sofria de transtornos mentais. Marco pergunta quando começaram os atritos entre Victor Manuel e Hernan. Luz explica que foi quando descobriram que estavam apaixonados pela mesma mulher. Luz menciona o transtorno mental de Estrela e o modo como Hernan a levou intencionalmente para Acapulco. Marco pergunta qual foi a reação de Victor Manuel quando soube o que aconteceu com Estrela. Luz explica que ele não ficou sabendo, pois estava hospitalizado na mesma clínica onde Hernan sequestrou Estrela. Luz reitera que quando ele soube, Estrela já havia recuperado a memória e voltado de Acapulco. Marco questiona Luz se Victor Manuel possui o gênio forte a ponto de matar alguém. Luz responde que Victor Manuel não tem o gênio forte e nunca causou o menor dano a ninguém. Estrela fica surpresa ao perceber que Frederica está ao lado de Luciana. Santos se nega a acreditar que Catalina irá morrer e diz que Oriana irá pagar por essa infâmia. Oriana diz que o que fala é verdade e questiona se Santos irá matá-la. Catalina segue sentindo intensas dores de cabeça e diz que tem que aguentar, pois antes de sua morte irá acabar com a vida de Victor Manuel. Santos diz que Oriana inventou sobre a morte de Catalina para que ele volte para ela, mas isso não irá acontecer. Oriana afirma que Catalina tem pouco tempo de vida e quando isso acontecer, ele se certificará de que ela diz a verdade. Victor Manuel diz a Salvador que daria qualquer coisa para que Luz não fosse submetida ao julgamento. Nesse instante, Turicas aparece e diz que ele e Victor Manuel possuem um assunto pendente e um deles vão acabar no necrotério. Catalina aparece e Santos a confronta pelo seu estado de saúde. Catalina fica surpresa com a pergunta. Salvador diz a Victor Manuel que ele terá que eliminar Turicas antes que ele o mate. Victor Manuel diz que não irá se transformar num assassino. Catalina admite que está doente, mas reitera que não quer que sintam pena dela. Santos se coloca à disposição de Catalina para ajudá-la no que precisar. Catalina o questiona se está disposto a realizar todos os seus desejos antes de sua morte. Frederica diz a Luciana que irá depor para acabar de vez com a reputação de Victor Manuel. Nesse instante, alguém bate na porta do apartamento e é Estrela. Estrela diz a Luciana que seu instinto está muito equivocado, pois está pedindo que um homem seja condenado sem ter certeza de sua culpa. Luciana diz que também não tem provas da inocência de Victor Manuel. Estrela recrimina Luciana por ter aceitado que Frederica viva em sua casa, após tudo que fez em Acapulco. Frederica diz que ela e Luciana já conversaram a respeito. Estrela diz que é muita coincidência Frederica ter aparecido justamente quando Luciana está sozinha, para tirar dela o que não conseguiu tirar de Hernan. Estrela orienta que Frederica volte para onde veio. Frederica diz que isso não vai acontecer até que ela acabe com seu homem querido. Estrela não compreende. Então Frederica explica que vai testemunhar no tribunal contra Victor Manuel. Estrela observa atentamente. Catalina diz à Luz que não vai morrer enquanto não ver Victor Manuel condenado à pena máxima e enquanto não haver mendigando esmolas na rua. Estrela diz a Frederica que por mais que ela testemunhe, não tem nada de mal para falar dele. Frederica diz que junto às declarações de Catalina, irá convencer o juiz. Luciana diz que só pede justiça ao seu filho. Estrela pede a Frederica que não desconte em Victor Manuel o ódio que sente por ela. Estrela jura a Luciana que Victor Manuel é inocente e vai embora. Nesse instante, Frederica abraça Luciana e diz que enquanto estiver com ela, não vai permitir que a façam mal. Enquanto aguarda a Estrela, Marco degusta uma excelente xícara de café com Heleninha. Em pensamento, Victor Manuel diz que se o condenarem, irá aceitar o convite dos outros detentos para fugir dali. Marco refaz o convite de jantar com Heleninha. Heleninha diz que Marco não será por vencido. Nesse instante, Estrela chega e diz a Marco que saiu para espairecer a cabeça, pois está angustiada. Marco diz que teme que Victor Manuel seja condenado, pois a balança se inclina para o lado contrário. Estrela pede a Marco que reúna provas e mova céus e terras para libertar Victor Manuel. Mercedes diz a Osvaldo que está cada vez mais convencida que se Victor Manuel for condenado, irá se casar com ele no presídio. Nesse instante, Osvaldo diz ter a impressão que Mercedes torce para que Victor Manuel seja condenado, pois se deixar a cadeia, não terá chances com Estrela. Em Praia Escondida, todos leem as notícias sobre Victor Manuel no jornal. Frederica é intimada a depor e o advogado a questiona se é verdade que na casa em
Acapulco, Estrela estava sequestrada. Frederica explica que Estrela fingia ter amnésia, enquanto Hernan a submetia a um tratamento. Frederica diz que Estrela se aproveitava de Hernan e lhe pedia presentes caros. O advogado pergunta a Frederica se alguma vez Hernan comentou se estava ameaçado de morte. Frederica diz que sim, e reitera que isso deixava Hernan preocupado, pois Victor Manuel jurou que o mataria. Victor Manuel diz a Marco que hoje é o pior dia de sua vida. O advogado questiona Frederica em que momento isso aconteceu. Frederica diz que isso aconteceu em um dia que Victor Manuel apareceu no apartamento de Hernan, desesperado em busca de Estrela, e como não a encontrou, lhe deu uma surra. Frederica diz que Hernan é tão gente boa que nem denunciou Victor Manuel, apenas se defendeu. Nesse instante, Estrela se levanta e diz que Frederica mente, pois não conhece Victor Manuel. O advogado confronta Frederica se é verdade o que Estrela diz. Frederica diz que não, e reitera que quem mente é Estrela, e Hernan jamais a sequestrou, só a manteve em Acapulco até recuperar a memória que supostamente havia perdido. Em pensamento, Estrela diz que Marco tem que desmentir Frederica.